Olá, eu sou Rafaela Tavares Baceto, discente de Letras, Português e Inglês, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio. Fui bolsista PIBIC pela Fundação Araucária entre os anos de 2019 e 2020. Então, essa pesquisa foi realizada nesse período e atualmente sou bolsista CNPq. Minha orientadora é a professora doutora Letícia Jovelina Storto, e a nossa pesquisa tem como título Marcas da Oralidade em Textos Argumentativos em Contexto de Vestibular. Então, para iniciarmos, é necessário entendermos as características da fala e da escrita para identificar essas características, essas marcas nos textos. Então, a fala, a oralidade e a escrituralidade, apresentam características distintas, mas complementares. Ambas são atividades necessárias à interação sociodiscursiva, coerentes e coesas a seu modo. Não cabe a nós dizer qual é mais coerente, qual é mais coesa, visto que seu contexto de produção, de circulação e de recepção é diferente. Então, cada uma acontece no seu contexto. Na escrita, há planejamento prévio e na fala não há, conforme Rodrigues disse em 1999. Na fala, os interlocutores estão no mesmo espaço, no mesmo momento, dialogando, tendo essa interação. Já na escrita, é comum um planejamento prévio, dependendo do gênero, pois o escritor tem tempo para planejar, ele não está no mesmo espaço que o seu leitor, não tem interrupções. Porém, a fala não se refere somente ao que é produzido oralmente, nem mesmo a escrita é apenas uma transcrição da fala, conforme Duarte, Storto e Durante disseram em 2014. Nós encontramos nos textos que os candidatos recorrem frequentemente a características da fala para compor os seus textos. Então, a fala não é realmente só o que é produzido oralmente. E mesmo a escrita, só a transcrição da fala. Objetivamos analisar marcas da oralidade presentes em textos em contexto do vestibular da UEMP de 2018, onde o gênero exigido foi o artigo de opinião, com a proposta de responder a seguinte questão: o ativismo nas redes sociais, ou cyberativismo, tem repercussões significativas na sociedade ou fica restrito ao mundo virtual? Então, os candidatos, ao elaborarem seus textos, teriam que responder essa questão. A nossa metodologia, então, desenvolvemos estudos bibliográficos e documentais. As análises de cunho descritivo qualitativo foram centradas em características da fala, em textos produzidos em contexto de formalidade. O método empregado é hipotético indutivo e observamos as situações reais em que os vestibulandos produziram. Então, nós temos um corpus de caráter empírico. A fundamentação teórica foi baseada nos estudos da língua falada em interação e da análise da conversação. E selecionamos aleatoriamente 170 exemplares do vestibular da UEMP de 2018. E vale ressaltar que esses textos não têm nenhuma marca de autoria. Vimos, então, que alunos prestes a entrar para uma faculdade ainda não conseguem estruturar um texto de forma clara e precisa. Muitas redações têm ideias soltas, desconexas, sem sentido. As redações menos pontuadas indicam a não familiarização com a escrita, e os textos mais pontuados têm menos marcas da oralidade, mas elas ainda se fazem presentes. Então, nós esperávamos que os textos tivessem menos marcas da fala. Porém, nós vimos, ao analisar esses textos, que muitos ainda recorrem a características da fala, até mesmo nos mais pontuados. Características como repetições, marcadores conversacionais, diálogos. Então, o autor, às vezes, começa com uma ideia e fica repetindo essa ideia o texto todo, né? Não consegue discorrer sobre o tema, desenvolver o tema.
marcadores conversacionais que, embora não tenham conteúdo semântico, estão presentes para reforçar essa interação. Então, como é, ou perguntas para testar a interação, né? Como sabe ou certo. Também encontramos marcadores de intenção do autor, como eu acho que, eu acredito que, e diálogos. E aí a gente traz um exemplo de um texto que o autor inicia já com essa questão. O cyberativismo contribui significativamente na sociedade ou fica restrito no mundo virtual? Então a gente vê ali, né, uma falha de ortografia por parte do autor, significativamente em vez de significativamente. E mesmo que o leitor desse texto não vai responder instantaneamente, o autor coloca esse diálogo, essa pergunta, para manter uma interação, para manter um diálogo. Nos textos há também descontinuidades, como correções e reinícios. Então, o autor se corrige muito durante o texto, às vezes fala, inicia um tópico e durante esse tópico ele acaba se corrigindo para reforçar uma ideia, né? Reinicia o tópico para tentar explicar de uma forma mais clara. Muitos fogem parcial ou totalmente do tema, que são as digressões ou parênteses. E aí a gente tem a definição de digressão, que pode ser definida como uma porção de conversa que não se acha diretamente relacionada com um tópico em andamento, conforme Favalio disse. Nós temos um exemplo de um texto que um autor falou sobre cegueira. Embora seja uma temática muito importante, que precisa sim ser trabalhada, não era isso que o vestibular esperava que os vestibulandos produzissem. Então, o autor falou o texto todo sobre cegueira e não falou nada sobre o cyberativismo. Então, ele fugiu totalmente do tema. Também parênteses que são definidos como um desvio momentâneo e breve na progressão textual, conforme Gallenbeck e Storto, não chegando a ser um abandono completo do tópico, do assunto. Então, às vezes, o escritor não que fugia do tópico, mas colocava uma ideia que ele não conseguia desenvolver, ele não conseguia conectar essa ideia com o restante do texto. Então, acabava ficando meio solto. Concluímos, portanto, que conhecer as características da fala e da escrita colabora para que as marcas da oralidade não sejam transpostas para textos escritos, especialmente em contexto de formalidade, como é o caso do vestibular. Colabora também para o entendimento do letramento do estudante da educação básica, para a aprendizagem da escrita por estudantes do ensino médio e para a formação docente no curso de letras da UEMP. Agradeço à Fundação Araucária pela bolsa, à professora doutora Letícia Jovelina Storto pela orientação, incentivo e colaboração para a elaboração da pesquisa. Aqui estão as nossas referências. E agradeço, é claro, a atenção de todos. Muito obrigada.